Quer aprender aqui nesse vídeo 3 itens super básicos que, se você aplicar na sua cozinha, ela vai ficar com um aspecto sensacional, uma estética linda de morrer, aquela cozinha desejada. Então fica aqui que a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo. Bom, pessoal, meu nome é Joana Bronze, esse é o meu sócio Pedro Axiotis e a gente vai falar aqui bem rapidinho algumas dicas para vocês deixarem a sua cozinha bem bacana, assim, porque tem muita coisa que são itens básicos, né, que se você esconde, ou se já dando spoiler, ou se você faz diferente, você fica com a sua cozinha muito melhor do que é hoje em dia, né. E assim, cozinha é um lugar que você usa muito, né, a cozinha é muito, tem muito material, tem muitos objetos, tem muitos aparelhos, tem muita coisa, então se você não tem essas dicas, você acaba ficando com um ambiente muito poluído. Então fica aqui, mas antes, curte aqui o nosso vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho para vocês serem lembrados nos próximos vídeos. E o feedback de vocês é muito importante, então comenta aqui o que vocês querem ver nos próximos vídeos, o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando, porque isso é muito importante para a gente continuar, tá bom? Então vamos lá, galera. Primeiro item, uma solução que assim faz muita diferença porque ela tem um peso muito grande na cozinha. Eu diria que esse realmente é o principal item, o que vai chamar mais atenção na sua cozinha, que é a marcenaria, né? A marcenaria, que é praticamente, né, tudo que você vê numa cozinha, a maior parte da cozinha, né? É a parte mais importante, onde você vai guardar os seus eletrodomésticos, onde você vai ter a sua despensa, onde você vai guardar as suas panelas. Então, é realmente um item que a gente tem que ter muito cuidado e prestar bastante atenção, tanto para a gente ter uma cozinha funcional, uma cozinha que você realmente, que caiba tudo que você tem, né? Então, Exatamente. isso é super importante você dimensionar antes de você projetar uma cozinha. Não adianta nada você fazer uma marcenaria e que no final você não tem lugar para guardar os seus eletrodomésticos, para guardar a sua despensa e ficar tudo aparente ali, a sua cozinha fica carregada, né? E às vezes a gente tem cliente que tem muitos aparelhos, né? Então a gente tem que ali ver as alturas, ou às vezes não, às vezes a gente tem cliente que não tem aparelho nenhum, é só prato, então a gente consegue ter mais prateleira. Então é muito importante você saber, né, exatamente o que você tem na sua cozinha e projetar o mais personalizada possível, né? Exato. E nesse vídeo a gente vai falar muito da questão funcional, né? Mas a questão estética também é muito importante quando a gente fala de marcenaria. Como eu falei, é a marcenaria que vai dar a cara da sua cozinha, né? Então é muito importante você ter cuidado com a cor que você vai utilizar na sua cozinha, o que você quer transmitir, né? Se você quer uma cozinha mais clean ou uma cozinha mais carregada, se é uma cozinha que está entrando bastante iluminação, isso permite que você talvez use um pouquinho mais em mais cores, numa madeira um pouco mais escura, né? A gente fez até um projeto recentemente que a gente colocou uma madeira nogueira na cozinha, que é uma madeira realmente um pouco mais fechada, mas como tinha uma iluminação natural entrando na cozinha, ficou super legal. É importante você entender também o quanto você usa essa cozinha, porque aí você vai ver, né, sobre os materiais, se ele pode ser menos resistente, mais resistente, né? Então, por exemplo, olha, eu uso muito a minha cozinha, ou eu tenho muita funcionária, ou enfim. Então a gente precisa colocar materiais mais resistentes, né? Então normalmente a gente escolhe não colocar laca na parte de baixo, a gente coloca madeira, porque bate toda hora um cabo de vassoura, um rodo. Então isso é muito importante também você pensar como que, então primeiro você tem que pegar esse briefing, né, de tudo que você tem, de como é o seu uso e depois qual estilo você quer e depois você traduzir isso na marcenaria, que é isso, a marcenaria é o corpo da cozinha, assim, ele chama muita atenção, né? Exato. E aí outro ponto também super importante quando a gente está falando de marcenaria, e aí falando de uma questão agora mais funcional e prática do seu dia a dia, é você se atentar nas dobradiças, né? Isso. A gente faz muita cozinha planejada e eu acho que o grande diferencial das cozinhas planejadas ou de uma boa marcenaria é realmente as dobradiças. Então é você usar uma corrediça que ela tem um amortecimento, é uma dobradiça que vai durar durante muitos anos, né, que você não vai ter manutenção, enferrujar, principalmente perto da praia, né? ou que a gaveta fica, né, aquela gaveta molenga que você com o tempo não está conseguindo nem mais abrir, né, porque vai emperrando. Então é muito importante você se atentar ou no tipo de fabricante das suas dobradiças, das suas corrediças, ou se você estiver fazendo um móvel planejado, você também se preocupar em ir lá testar. Geralmente eles têm showroom, né? Então testa, abre, fecha a gaveta, vê se funciona direitinho, que eu acho que isso faz o total diferença. E esses itens também fazem diferença para deixar tudo muito alinhado, né? Então se você tem ali uma corrediça,
dobradiça ruim, ela não fecha direito, então fica desalinhada a marcenaria. Começa a ficar aquela marcenaria capenga na sua cozinha, né? Exato. Próximo ponto, só mostre o necessário, tá? Isso é muito importante. Então eu tô aqui com uma colinha até, que eu vou falar todos os itens dentro desse ponto que a gente acha muito importante você esconder. Então vamos lá. Primeiro, escorredor. É muito feio você deixar aquele escorredor, Nossa, né, em cima da pia, com um monte de prato. Às vezes não tem espaço, beleza. E aí você compra um escorredor de madeirinha, bonitinho e tal. Sim. Mas na maioria das vezes tem. Acho que a gente nunca se deparou com uma cozinha que não tenha um espaço, né? Sim. Porque normalmente você bota e coloca ali em cima da pia, embutido no armário, né? Então fica aquele escorredor embutido, você vai lavando a louça, vai subindo com um prato, com um copo, e aí fica tudo escondido. Perfeito. Né? Se você não tem espaço, tem pouco armário, faz uma calha úmida atrás, que fica um pouquinho aparente, mas pelo menos a calha úmida está embutida, né? Eu ia falar disso agora. Eu acho assim, principalmente quando o projeto, a gente tem uma janela logo onde tem a pia, eu acho que a calha úmida ela entra ali perfeito para a gente resolver esse problema. Né? A calha úmida nada mais é do que às vezes já existe prontas, tá? A gente pode fazer tanto de mármore ou pode também já comprar pronta de inox, a gente só embute ela ali direto na marmoraria, né? Na sua bancada, e ela fica também, às vezes uma coisa não elimina a outra, tá? Você pode ter uma calha úmida, inclusive tem um projeto que a gente fez isso, você pode ter uma calha úmida para usar ali as coisas do dia a dia, né? Aquela louça rápida, copo, ou um prato que você almoçou, você lava, coloca ali, e depois, né, caso aí se você estiver lavando muita louça, você tem um escorredor em cima para te auxiliar. Mas é uma ótima solução para você realmente conseguir deixar a sua cozinha, a sua bancada mais organizada e não ter aquela louça ali empilhada do lado da sua pia. Próximo ponto, triturador. Triturador, gente, é muito fácil, assim, muito prático, né? Porque você coloca um pontinho ali embaixo da pia, coloca aqui um motor de triturador, né? E aí você não tem aquele problema de ficar entupindo a pia, né? Então, assim, e não fica aparente, né? Uma lixeira de orgânico em cima da bancada. E aí, já puxando, se você não preferir por ter triturador, se você quiser uma lixeira de orgânico em cima da pia, perto da pia ali, embute ela. Então, a gente deixa um armário dedicado a isso, né, pra gente não misturar a lixeira com pratos e tudo mais, e a gente embute. Hoje em dia tem várias marcas, né, que tem uma lixeira de inox, fica bonitinho ali faceado, fica com discreto, né? A bancada, e aí você joga o seu lixo orgânico ali e deixa o lixo mais pesado, né, para a área de serviço. Essa questão do triturador é engraçada, né? Muitas das pessoas às vezes esquecem acham que é uma coisa só de filme. Em filme tem muito isso. Você vê a pessoa usando um triturador, né? Mas a gente consegue usar isso também aqui no Brasil, né? Tem diversas marcas, é super interessante. E é isso, você toda hora não precisa estar usando, jogando aquele restinho de comida que ficou no prato, aquilo ali você liga, ele tritura tudo, joga pro sistema de esgoto, né? E é super eco-friendly também, né? Que você já consegue fazer o descarte desse material orgânico de uma forma muito mais consciente. E aí o outro ponto, filtro de água. Então aqui no escritório a gente tenta sempre não ter aquele filtro em cima da bancada, porque duas coisas, né? Esteticamente não é legal e o que a gente sempre fala, a gente preza pelo estético e pelo funcional. Funcionalmente também não, por quê? Porque você perde bancada, né? Exato, dependendo do tamanho da sua cozinha, né? Se você tem pouco espaço, a solução super simples. Nós dois temos isso na nossa casa, é super interessante. Você consegue colocar um filtro direto na sua pia. Hoje em dia já existem modelos super tecnológicos, inclusive se você quer água gelada, já não são baratos, né? Não são baratos, mas tem essa possibilidade de você ter na própria pia a possibilidade de ter água gelada, água quente e muitas das vezes você consegue até água com gás, tá? Então é só você colocar o ponto de água embaixo, né? Você coloca o filtro embaixo da pia, que normalmente ali é um lugar morto, né? Porque já tem o espaço da cuba, e aí você tem uma mangueirinha ou independente ou no próprio misturador mesmo, saindo a água filtrada. Exato. E o máximo que você vai fazer, né? Se você não tem o dinheiro para investir numa pia, numa torneira que realmente já sai gelada, com gás, etc. O máximo de trabalho que você vai ter é encher a garrafa ali e botar na sua geladeira. Super prático também. Se você não tem espaço, principalmente, é super uma solução interessante. Próximo, tomada. Eu acho que esse item, principalmente quando você tem uma ilha, né, uma península, para você não ficar com uma tomada lá na parede e aí você ter que puxar o fio, né, para chegar ali no seu liquidificador, para você usar a ilha. Tem aquela torre de tomada, né, que você embute também na marmoraria, e aí quando você quiser usar é só você puxar e ligar
a tomada, o seu aparelho na tomada. Né? Isso é super legal, e não só para a ilha também. A gente fez um projeto recentemente que era uma área gourmet, e essa área gourmet era toda circundada por janelas, né? Então a gente não tinha parede para colocar as tomadas logo em cima da bancada. Então uma das soluções foi justamente utilizar essas tomadinhas embutidas, super práticas, e o mais interessante delas é que você geralmente tem mais de um ponto em um só lugar. Então você consegue ter... É tipo um filtro de linha, né? É tipo um filtro de linha. Você pode ter ali umas 3 tomadas, pode ter um USB, né? Tem diversas opções, é bem interessante. E aí, o último, equipamentos. Depende do uso, tá, gente, esse item. Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que não uso muitos equipamentos. Eu não uso no meu dia a dia torradeira, sanduicheira, enfim, eu como ali meu ovo mexido e tá tudo certo. Então, quando você não tem muito esse uso, deixa tudo guardadinho, né? Já dimensiona a sua cozinha para deixar tudo guardado, porque eu acho que além de não ficar pegando poeira e tal, fica tudo mais limpo, você libera mais espaço de bancada, né? Então, eu acho que é o ideal. Se você usa, faz um nichinho na marcenaria, né? Que aí você fica com aquele lugar dedicado a isso. Então mostra que a sua cozinha foi pensada. Planejada, né? Você pensou naquilo. E isso tudo que a gente está falando é muito importante, principalmente quando a gente está falando de cozinha aberta, né? Hoje em dia a gente tem projetado bastante cozinhas abertas, acho que é super interessante, né? Depende muito do uso da pessoa, mas quando você opta por uma cozinha que ela é aberta, realmente essas soluções são super importantes para sua cozinha estar sempre organizada. Afinal, você vai estar vendo ela o tempo todo, né? Terceiro ponto, iluminação. Muito importante ter uma iluminação aconchegante e ter uma iluminação para 2 funções na sua cozinha. A primeira, quando você estiver realmente trabalhando na sua cozinha, né? Então, cozinhando, montando um prato e tudo mais. E o segundo é quando você estiver ali numa refeição mais calma, no final do dia jantando, para você ter uma cena mais baixa. Então, eu acho muito importante ter essas 2 cenas, trabalhar sempre com intensidades diferentes, né? Nunca você colocar tudo no mesmo interruptor, porque às vezes você liga, tudo acende de uma vez só. Então, você ter opções ali diferentes no interruptor e intensidades diferentes. Uma que eu gosto muito, né? A gente está falando sobre um local realmente que tem essa função híbrida, né? Você pode estar ali na cozinha realmente só degustando ou comendo, fazendo sua refeição, mas a maior parte do tempo você está ali exercendo uma função de trabalho. Então é super interessante, uma das soluções que a gente gosta bastante de trabalhar é utilizar uma fita de LED embaixo da marcenaria, que isso vai gerar ali uma iluminação focada na sua bancada. Então é interessante porque ali geralmente você tem o cooktop, você tem a sua pia onde você vai lavar a louça. Então isso dá uma iluminação realmente bem forte, intensa ali para a bancada, que é o seu local de trabalho onde você vai mais utilizar a sua cozinha. E às vezes quando você quer só almoçar, ao invés de você ligar todas as luzes, você liga só aquela luzinha ali. Bom, pessoal, é isso. A gente falou aqui nesse vídeo 3 soluções que vão deixar assim sua cozinha realmente completamente diferente. A gente tem muito mais conteúdo para falar. Poderia ficar aqui, né, o vídeo inteiro, mas esse vídeo já está ficando muito longo. Então, se você quer saber um pouco mais sobre cozinha, comenta aqui nos comentários, diga ali pra gente o que está faltando a gente falar, o que você quer saber sobre cozinha na hora de projetar ou na hora mesmo de você ir num planejado, o que você precisa, quais são as soluções. E tem várias outras coisas que a gente pode ficar aqui o dia todo falando. Né? Perfil, rodapé embutido, enfim, Exato. Tem muita coisa que a gente pode falar. Uma das coisas que eu acho também que super as pessoas querem saber é sobre cozinha aberta, cozinha fechada, quando você ter uma ou outra, né? Eu acho que pode ser um tópico legal pra gente trazer aqui em próximos vídeos. Então comentem aqui o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Já curte, se inscreva no canal e ative o sininho para nos próximos vocês serem lembrados dos vídeos, tá bom? É isso. Tchau, pessoal. gente. Tchau, tchau.